que essa viagem de Paris foi incrível, todo mundo já sabe, mas a gente queria compartilhar com vocês quais foram os pontos altos dessa imersão, pelo olhar de nós todos aqui pela infância. E cada um vai trazer à tona o que mais o tocou e o que de fato a gente. De como a gente se sentiu impactado com esse cenário. Quem começa? Eu? Você, pode ser. Pode ser? A mais flozeira. A mais flozeira. De verdade, assim, eu acho que tudo foi muito lindo, mas eu acho que a experiência de poder adentrar, e isso foi o que a gente menos mostrou, inclusive, porque é a nossa nova carta na manga de inovação. Eu gostei muito de entrar em uma loja que fornece todos os materiais de bordados para alta costura, para as grandes maisons como Dior, como Schiaparelli, literalmente toda, gente. É uma família única que domina praticamente esse segmento. E a loja tinha um pedaço dela que, na verdade, sobreviveu à Revolução Francesa, não é isso? Então ele era subterrâneo e a gente entrou praticamente num calabouço. É escuro, gelado, um cheiro assim meio de terra, e ao mesmo tempo ali tinham verdadeiras joias francesas, assim, flores em murano, umas flores pintadas à mão. Então eu achei muito diferente pra mim, que já tinha contato com Paris, né, em alguns momentos, entrar nesse calabouço e acessar esse lugar que distribui para as principais maisons e fazer compras lá. Então, pra mim, eu acho que esse foi um bom ponto auge. Tem vários outros, mas eu acho que vocês vão acabar citando, de certa forma. Você, Nayara? Pra mim foi o segundo dia onde a gente visitou, né, a Schiaparelli, e depois a gente foi no Ateliê Sara. Eu acho que o tanto de informação que o Bruno ele passou pra gente, assim, eu fiquei muito extasiada, tanto é que todos os bordados assim, eu queria ver o mais perto possível, eu queria tocar. Derrubou! Bem, mas acho que foi muito marcante. E um segundo ponto também foi que eu comemorei meu aniversário em Paris. Verdade. Foi um presente, eu acho que foi... Acho não, né? Foi um marco assim na minha vida essa viagem. Tem outro marco. Saiu de Moranguinho. É um mulherão nessa viagem. Entendedores entenderão. Moranguinho já foi, gente. Ai, que transição. Vai, Jade, quem quiser. Pra mim, eu acho que eu compartilho um pouco da visão de Nayara, assim, de que o segundo dia foi um dia muito incrível, muito especial. A gente pôde adentrar os bastidores da Schiaparelli, e para algumas pessoas talvez não saibam, a Schiaparelli só tem uma loja no mundo, que é essa loja em Paris, onde ela tem nesse prédio onde ela morava, onde tinha um ateliê, onde ela tem todas as salas e tudo que ela viveu ali. Então é um lugar que tem muita história. E para além de poder acessar isso, a gente conseguiu acessar os bastidores da alta costura, né, da Schiaparelli, que é uma coisa que a gente mostrou só um pouquinho, porque boa parte disso a gente não pode compartilhar, porque por conta de sigilo, por conta de técnicas. Então eu acho que poder acessar esse lugar, que viveu tanta história e que duas pessoas tão incríveis habitaram aquele espaço, além de tudo é uma coisa que me tocou muito, também pela proximidade que eu tenho com essa afinidade com arte. Então tá aí, me marcou. E o Ateliê Sara, que é uma ateliê também que tá, se eu não me engano, já tem 106 anos que eles trabalham, que ele foi fundado inclusive em homenagem à avó da pessoa que hoje gere aquele local, e que é uma ateliê de alta costura, que produz bolsas para Chanel, bordados para Dior, Balenciaga, faz peças para Beyoncé, e ali a gente pôde não só ver essas técnicas muito de perto, de fato, como isso funciona, mas também meio que dar aquele cheque, sabe, que a gente faz muitas coisas que estão extremamente desalinhadas com esse processo de alta costura. De ver que, mesmo com essa barreira geográfica e essa distância, a gente, enquanto empresa na infância, muitos dos nossos processos estão extremamente alinhados de acordo com o que de fato é feito ali. Então eu acho que esse lugar fez a gente não ter um novo conhecimento, mas também poder validar um pouco do que a gente vem fazendo há 11 anos, assim. Verdade, a gente foi bem sortudo, assim, porque a gente teve um brasileiro super renomado, que está em uma posição de extremo destaque. Beijos, Bruno, de toda a equipe da infância. Beijos, Paula, também, por nos apresentar. Então, ele é um dos mais famosos bordadeiros, broderies, né? Tem uma forma mais específica de falar em francês, mas foi muito especial, assim. Eu acho que, de fato, seria minha segunda opção também falar o Ateliê Sara, não pelo segundo lugar, mas, pra mim, o especial ali foi ver que, apesar de uma estrutura muito pequenininha, coisas grandiosas acontecem. Eu imaginava que esses ateliês eram, enormes, surrealmente grandes, e não são, assim, o lugar onde eles protegem esse savoir-faire francês
vocês, ele é pequenininho e eles têm mesmo esse domínio, assim. Então, a forma como eles organizavam algumas coisas, a forma como os processos aconteciam, coisas que a gente via que eram, talvez, na nossa cabeça, um problema na lei infância, era, na verdade, o feito à mão. Então, por exemplo, tinha um vestido da Dior que tinha um picote de tule. Quando eu olhei, falei, Jadson, olha esse picotinho de tule. Ele falou, é feito à mão, não é uma máquina que passou cortando. Então, às vezes, algumas pontas de bordados, algumas coisas que a gente tem que normalizar do feito à mão e que não é uma falha. É, de fato, a técnica e a beleza que essa técnica tem, justamente por ser manual. Eu partilhei muito com vocês do Ateliê Sara, muito mesmo. E aí, meninas? Então, pra mim, na verdade, o ponto alto foi entender e perceber na cidade, né? E existe muita interferência também de trabalho brasileiro. Nós somos muito valorizados como nossa mão de obra. É valorizada lá em trabalho manual, em moda, arte, arquitetura. E reconhecer isso, além das coisas que nós tivemos, né? Acesso, como Schiaparelli, Louis Vuitton, Dior, enfim. Nosso trabalho se identificou muito também com isso tudo. E foi muito bom. Foi um ponto muito alto, assim. Ai, o meu é muito bom. Eu fiquei muito impressionada com a Torre Eiffel. É verdade. É sério, eu fiquei apaixonada. É muito bonito, muito bonito. Todo mundo me pergunta da viagem, eu falo, gente, assim, foi tudo lindo, mas A Mari viveu um caso de amor com a lua e a Torre Eiffel, e aquela noite. E piscou no momento que a Mari chegou, então, verdade. É sobre o ponto alto da viagem, é verdade. Tirou uma foto do minha memória. A Mari é a pessoa perfeita pro vídeo de transição, porque é sempre a mesma pose. E o meu momento foi na Galeria Dior, porque quando você entra na galeria, o primeiro look que te recepciona é o new look da Dior, que foi um marco pra moda da época. E ver na minha frente o look original daquela época, eu não consegui me conter. Imediatamente eu comecei a chorar, porque foi muita emoção. Algo que antes eu via apenas na faculdade, via fotos nos slides, nos livros. Então, ter essa materialização na minha frente foi extremamente impactante, assim. E também descobrir como esse look foi feito, assim, entender o mistério dele, tudo por trás. O Jadson até ele fez algumas observações que eu não tinha percebido e ele abriu, assim, meus olhos, foi muito bom, assim. A gente teve a oportunidade de, em uma parte da galeria, ver como esse look era construído, né? Tinha uma funcionária da Dior, uma pessoa do ateliê deles, uma premiere, que estava ali fazendo esse look e explicando. Então a gente pôde ver como ele é construído e a gente viu que o detalhe que forma aquela anca, além da construção da modelagem, eles fazem uma espécie de almofadinha para de fato manter a volumetria. Então, para além da modelagem, eles têm esse recurso de enchimento que fica junto ao look para manter ele naquela estrutura e fazer com que aquela forma seja aquela coisa tão maravilhosa como a gente vê e fica contemplando. Sabe uma coisa que também me tocou muito na Galeria Dior? O Jadson, às vezes até de forma brincando, né, com esse jeito que ele tem, ele fala muito assim, porque se já aconteceu alguma coisa comigo, eu já fiz muita coisa nessa vida, já fiz a história. E a gente viu um pouco disso lá. O Dior, ele morreu relativamente jovem, né, um jovem senhor, digamos assim, de forma muito inesperada, e a marca não parou. E isso me levou a refletir muitas coisas. A marca, ela é algo muito além de uma pessoa só. Ela é a junção mesmo de forças. Então, esse DNA muito bem definido, essa mensagem que Dior passava através das peças, o amor dele pelos jardins, o amor dele pelas flores, a forma como ele foi construindo essa história foi muito forte. Tanto que depois da partida dele, outros estilistas entraram, a gente também viveu esse momento, né, de ver a marca diante do olhar de cada estilista, e é o que a gente vive hoje na Lei Infância. A Lei Infância, ela é uma marca, mas que ela é projetada para o mundo através do olhar de cada um de vocês. O olhar do Ramon é único, da Mari, da Mayla, do Jade, da Nay. O meu olhar de estratégico também é um.
mas isso deu uma mensagem que se eu que fundei a marca, né, respondo pela Lei Infância, em algum momento não estiver aqui, a marca ela é um legado que a gente deixa, e esse legado ele tem que ter uma mensagem. Então, qual mensagem a Lei Infância deseja deixar para o mundo em forma de um legado? A nossa mensagem na viagem foi Lei Infância, uma marca no mundo. E isso é muito forte. E além de deixar esse legado, a gente quer fazer história e ser história, que é um pouco do que você diz também. Isso. Muito lindo, foi bem lindo. Ai, eu tive um outro ponto alto também, gente. Não foi só foguete. Eu amo. Não ficou tocada com aquele monumento. Ok, mas a gente visitou um lugar muito legal também, que foi o Nona Sol, que é onde um grupo da Louis Vuitton disponibiliza alguns tecidos que as marcas deles já usaram em coleções. E assim, a gente teve contato com os tecidos que eu nunca tinha visto na vida. Nós tocamos no céu. Nós tocamos no céu, é verdade. E a gente ainda trouxe um pouquinho do céu. É verdade, também nos despertou em relação a quais iniciativas a Lei Infância pode ter voltadas para a sustentabilidade, né? Tanto para a parte acadêmica, porque nós também temos, né, alguns reusos dos nossos tecidos, quanto para outros projetos que a marca pode desenvolver. Foi bem legal. Foram muitos pontos altos. Gente, a Fanny podia falar pra gente o ponto alto, né? Faninha tá no bastidor, entra aqui. Entra rapidinho pra falar pra gente. Momento... Aí que falar de Paris é mágico, né? Pra começar. Mas pra mim, foi assim, poder proporcionar, através do meu olhar, né? Tudo que vivemos. É verdade. Né, pra poder mostrar pra vocês e ver o resultado no final também, que eu acho que foi um sucesso. Foi, sem sombra de dúvida, o seu olhar. É lindo, gente, assim, eu ficava encantada, porque é lindo, Paris é mágico e é isso, eu tô muito feliz por ter estado também com vocês nessa imersão. Assim, vamos ignorar as bolhas dos pés, mas tipo isso, né, que parada. Foi na segunda que eu chorei, foi o último dia. Memória afetiva, né? Mas... Eu acho que o momento auge unânime também foi a, entre aspas, despedida, assim, a hora que a gente entendeu que não tinha mais nenhuma programação, que a gente fez aquele nosso brinde, começou a caminhar pelo Rio Sena, eu não sei vocês, sim, mas eu senti uma leveza em todo mundo. E todo mundo me olhando nessa leveza, né? É verdade. A gente começou a mexer com os outros na rua, sabe? Dançar no meio das pontes. A gente fez os brasileiros, na verdade. Aquela, eu me afastei dessa pessoa. Me afastei dessa equipe. Tá, gente, beijo, tá? Beijo.